Um grupo de pescadores encontrou uma estrutura metálica emaranhada em redes de arrasto. Era parte da fuselagem de um bombardeiro da Segunda Guerra Mundial. Dias depois, em outro continente, um detector de metais marcava terreno instável sobre uma caixa de dinamite oxidada. Nenhuma dessas descobertas estava prevista. A guerra deixou restos em selvas, geleiras, campos agrícolas, margens de rios e zonas urbanas. Alguns emergem por acidente, outros pelo avanço do clima ou a atividade humana. São estruturas militares, armamento, veículos, cartas, insígnias e corpos. Todos ficaram fora dos registros formais, todos alteram versões oficiais. Por que certas descobertas continuam catalogadas como classificadas? Que governos tentaram ocultá-las? E quantas dessas descobertas podem mudar o que acreditávamos saber sobre o conflito? Blue East 2, a base abandonada que continua contaminando a Groenlândia. Na vasta extensão gelada da Groenlândia, uma instalação militar se decompõe lentamente, liberando contaminantes em um dos ecossistemas mais pristinos do planeta. A base Blue East 2 representa um dos legados ambientais mais problemáticos do conflito mundial. A ocupação nazista da Dinamarca em abril de 1940 deixou o futuro da Groenlândia em incerteza. Estados Unidos, reconhecendo a importância estratégica da ilha nas rotas do Atlântico Norte, assinou um acordo de defesa com a Dinamarca em abril de 1941. Este tratado autorizava a construção de estações meteorológicas e aeródromos para facilitar operações militares atlânticas. A localização selecionada foi Icatec, um planalto fluvial livre de gelo identificado por estudos do Corpo Aéreo do Exército Estadunidense. A geografia oferecia condições ideais: terreno relativamente plano para pistas de pouso e proximidade a rotas de navegação cruciais para o suprimento bélico europeu. Entre julho de 1942 e novembro de 1943, engenheiros militares construíram uma instalação completamente funcional sob condições extremas. A base incluía uma pista de cascalho de 1.500 metros, hangares para aeronaves, edifícios de alojamento, oficinas de manutenção e vastos depósitos de combustível. O acesso inicial dependia de navios durante o verão, enquanto no inverno o suprimento requeria trenós puxados por cães e voos ocasionais. As temperaturas, frequentemente abaixo de 40 graus abaixo de zero, apresentavam desafios constantes para pessoal e equipamento. Blue East 2 servia como estação de reabastecimento e ponto de controle meteorológico para aeronaves que cruzavam o Atlântico Norte. Os aviões Norseman realizavam voos regulares entre esta base e outras instalações como Cape Dan e Blue West 1, mantendo uma rede de comunicações vital. Em 1947, com prioridades estratégicas modificadas, Estados Unidos abandonou precipitadamente Blue East 2. A evacuação se focou unicamente em retirar pessoal e alguns equipamentos valiosos. Edifícios, maquinaria pesada, depósitos de combustível e milhares de barris de combustível de aviação com chumbo foram abandonados in situ. Esta decisão se baseava em termos do Acordo de 1941, que não especificava responsabilidades de limpeza posteriores ao uso militar. Os negociadores estadunidenses haviam assegurado cláusulas que os eximiam de responsabilidades futuras relacionadas com desmonte. Hoje, Blue East 2 se converteu em uma paisagem de detritos militares. Entre 100 mil e 200 mil barris de combustível JP4 permanecem dispersos, muitos corroídos e com vazamentos. O fotógrafo Cyril Jasbeck, que visitou o local em 2016, descreveu esses recipientes oxidados como flores americanas, visíveis desde grandes distâncias contra a paisagem ártica. Os edifícios arruinados contêm materiais com amianto, enquanto maquinaria militar oxidada e veículos convertidos em sucata salpicam o terreno. Particularmente preocupantes são as aproximadamente 700 caixas de dinamite sem detonar próximas a galpões abandonados, algumas intactas, outras parcialmente deterioradas. As investigações científicas identificaram múltiplos contaminantes: hidrocarbonetos petrolíferos, amianto, bifenilos policlorados e resíduos explosivos. Embora os barris enterrados reduzam a exposição imediata, existe risco de filtração para solo e fontes de água subterrânea.
A mudança climática adiciona uma dimensão crítica. O aquecimento global poderia acelerar a deterioração de recipientes e facilitar a liberação de contaminantes previamente estabilizados por baixas temperaturas. Estudos em Camp Century, outra base estadunidense enterrada em gelo groenlandês, sugerem que o degelo poderia expor materiais perigosos proximamente. Bluey East 2 representa apenas uma fração do problema. Estados Unidos construiu mais de 30 bases militares na Groenlândia durante a Guerra e a Guerra Fria, muitas abandonadas em condições similares. Esta rede constitui um dos legados ambientais mais extensos do conflito. Em janeiro de 2018, o parlamento dinamarquês aprovou um investimento de 180 milhões de coroas dinamarquesas para a limpeza de locais contaminados groenlandeses. Este programa inclui monitoramento ambiental e priorização de locais mais problemáticos. As obras de remediação, executadas pela 60 North Greenland, enfrentam desafios logísticos enormes, limitadas a meses de verão por condições climáticas extremas. Um projeto piloto iniciado em 2019 utiliza drones para mapear a localização e estado de barris dispersos. Esta tecnologia permite estimar com maior exatidão a magnitude do trabalho de limpeza e planejar operações de remoção eficientemente. Com financiamento disponível até 2028, espera-se completar uma fase principal de remediação e estabilização. P-2 soviético, o bombardeiro que reapareceu com a tripulação dentro. Uma seca prolongada em agosto de 2015 revelou na Polônia uma das descobertas mais extraordinárias do conflito. Um bombardeiro soviético Petliakov P-2, perfeitamente preservado no leito de um rio, com sua tripulação ainda na cabine 70 anos depois. O 12 de janeiro de 1945, o Exército Vermelho lançou a ofensiva Vistula Oder, operação massiva para expulsar definitivamente as forças alemãs da Polônia. As frentes 1ª Bielorrussa, sob Zhukov, e 1ª Ucraniana, comandada por Konev, avançaram simultaneamente com força esmagadora. O Petliakov P-2, descoberto no rio Bizura, participava nesta ofensiva como apoio aéreo tático. Essas aeronaves, conhecidas por sua versatilidade, cumpriam funções de bombardeio tático, reconhecimento e apoio direto durante o avanço soviético. O P-2, também conhecido pelo código aliado Buk, representava uma das aeronaves mais avançadas do arsenal soviético. Projetado por Vladimir Petliakov a partir do protótipo 600, foi adaptado como bombardeiro tático e produziu aproximadamente 11.430 unidades entre 1940 e 1945. Esta aeronave bimotor podia transportar até 1.000 kg de bombas, alcançar velocidades superiores a 650 km por hora em versões melhoradas, e estava armada com metralhadoras e canhões defensivos. Sua fuselagem metálica, lemes duplos e asas robustas a faziam particularmente resistente a danos de combate. A seca de 2015 reduziu drasticamente os níveis de água no rio Bizura, levando-os a níveis não vistos desde o século XVIII. Próximo à aldeia de Kamion, mergulhadores e voluntários locais observaram seções da fuselagem sobressaindo da lama normalmente submersa. O avião havia caído através do gelo durante o rigoroso inverno de janeiro de 1945. As baixas temperaturas congelaram imediatamente a água ao redor da aeronave, criando uma cápsula preservadora. Posteriormente, sedimentos fluviais e limo cobriram os restos, ocultando-os até que condições excepcionais de seca os revelaram. Os especialistas do Museu de Vyshegorod confirmaram que se tratava de um P-2 autêntico mediante inscrições em cirílico encontradas em instrumentos de voo e painel de controle. A fuselagem metálica, ainda que corroída, conservava seções intactas, incluindo painéis, letras cirílicas e mecanismos de cabine. Particularmente notável foi a preservação do equipamento de rádio com inscrições, instrumentos de navegação e controle e alavanca de comando. Esses elementos proporcionaram evidência clara de identidade soviética e permitiram classificação precisa como P-2 de produção padrão. O aspecto mais tocante foi a presença de 2 tripulantes, ainda sentados em posições de voo. Os corpos, preservados por condições anaeróbicas da lama fluvial, foram encontrados com equipamento pessoal completo. Entre objetos recuperados encontrava-se uma pistola Tokarev TT ainda parcialmente carregada,
fragmentos de paraquedas, restos de botas militares de inverno e munição de calibre soviético. O estado de conservação proporcionou informação valiosa sobre equipamento padrão de aviadores soviéticos em janeiro de 1945. Os bombeiros de Vyšehrad dirigiram a extração, utilizando mangueiras de alta pressão para remover a lama preservadora. O processo requereu cuidado extremo para evitar danificar restos humanos e componentes históricos do avião. As autoridades polonesas notificaram imediatamente ao consulado russo, confirmando origem soviética e provável nacionalidade de tripulantes. Os procedimentos diplomáticos padrão permitiram identificação e eventual traslado de restos humanos para inumação apropriada na Rússia. Vladimir Petliakov havia projetado esta aeronave sob circunstâncias extraordinárias. Encarcerado em um gulag ao começar o projeto 600, foi liberado após o sucesso do projeto, que Stalin autorizou para desfile em maio de 1941. O P-2 se converteu em uma das aeronaves mais versáteis do arsenal soviético. Além de bombardeiro tático, serviu como caça pesado na variante P-3, avião de reconhecimento noturno e plataforma de apoio terrestre. Em 1944-1945 foi extensivamente utilizado em apoio a ofensivas terrestres, precisamente o tipo de missão que cumpria ao se acidentar. O Museu de Vyšehrad catalogou meticulosamente cada componente recuperável, desde painéis da fuselagem até instrumentos de navegação. As peças foram trasladadas para estudos posteriores e preservação, enquanto os restos humanos seguiram protocolos diplomáticos apropriados. Os investigadores continuam analisando registros do Exército Vermelho e relatórios alemães para identificar a unidade operativa específica, data precisa do abate e nomes de tripulação. Este trabalho arquivístico busca completar a história particular deste avião e honrar adequadamente seus tripulantes. Alderney ocupada, a fortaleza romana que terminou como bunker nazista. Nas Ilhas do Canal, arqueólogos descobriram uma das histórias de ocupação mais complexas da Europa, uma fortaleza romana que serviu durante 2000 anos a diferentes poderes, incluindo sua transformação final em bunker nazista. A estrutura conhecida como a Nunnery começou como fortaleza romana em meados do século IV d.C. Construída como parte de uma linha defensiva costeira para proteger assentamentos europeus, a torre original media 8 metros de altura com muros de 3 metros de espessura. Durante a Baixa Idade Média e Era Tudor, a fortaleza foi reabilitada como residência fortificada e quartel governativo. Os muros foram reparados sistematicamente e se adicionaram estruturas internas como dependências residenciais e rampas defensivas que adaptavam a antiga fortificação romana a necessidades militares medievais. No final do século XVIII, durante as guerras napoleônicas, as autoridades britânicas demoliram muros superiores e utilizaram o espaço como paiol e quartel. Construíram-se anexos de armazenamento, alguns visíveis no local arqueológico atual. Quando a Alemanha ocupou as Ilhas do Canal entre 1940 e 1945, Alderney foi rebatizada Adolf e convertida em fortaleza costeira estratégica. Os habitantes civis foram evacuados, deixando apenas 18 residentes em toda a ilha, transformando efetivamente o território em base militar exclusiva. Os nazistas reconheceram imediatamente o valor estratégico da antiga fortaleza romana. Sua posição elevada proporcionava vistas panorâmicas da Baía de Londres e permitia controle visual de rotas marítimas entre França e Inglaterra. A estrutura existente oferecia base sólida para modificações defensivas modernas. Entre 1941 e 1942, engenheiros alemães implementaram modificações radicais. Construíram um bunker tipo 500 e um diretamente inserido entre muros norte e sul da Torre Romana, utilizando concreto vertido em ambas as faces para reforçar a estrutura milenar. A construção do bunker requereu remoção completa do interior original da Torre Romana. Os nazistas eliminaram andares, compartimentação interna e elementos arquitetônicos históricos para acomodar o refúgio fortificado moderno. Esta transformação representou um dos casos mais dramáticos de adaptação de patrimônio histórico para propósitos militares contemporâneos. O bunker integrado se camuflou cuidadosamente em terreno e vegetação natural,
ocultando-o de vista aérea aliada. Sua localização estratégica o convertia em ponto de vigilância ideal para detectar movimentos navais e coordenar defesas costeiras anti-invasão aliada. A transformação da fortaleza estava diretamente relacionada com o programa de trabalhos forçados implementado em Alderney. Entre 1942 e 1944, a Organization Todd empregou centenas de trabalhadores forçados para construir fortificações em toda a ilha. Alderney abrigou 4 campos. Norderney e Sylt funcionaram como campos de concentração e subcampos de Neuengamme, enquanto Helgoland e Borkum operaram como campos de trabalho. Sylt e Norderney têm a distinção histórica de ser os únicos campos de concentração estabelecidos em território britânico. Os materiais e mão de obra para modificar a fortaleza romana provinham diretamente desses campos. Os trabalhos incluíam não só a construção do bunker, senão também baterias costeiras, túneis subterrâneos e posições defensivas distribuídas por toda a ilha. O projeto Dig Alderney, liderado pelo arqueólogo Jason Monaghan desde 2010, empregou técnicas arqueológicas não invasivas para mapear a evolução completa do local. A equipe utiliza LIDAR, radar de penetração terrestre, fotogrametria aérea e escavações seletivas para documentar múltiplas fases de ocupação. Esta metodologia permitiu gerar modelos tridimensionais com sistemas de informação geográfica que revelam claramente superposições cronológicas, fundações romanas, reformas medievais, modificações napoleônicas e transformações nazistas. Cada fase histórica fica documentada sem comprometer evidências de períodos anteriores ou posteriores. As escavações revelaram a estrutura completa do bunker tipo 501, incluindo câmara central, sistemas de ventilação e entrada protegida. Os arqueólogos documentaram como o concreto nazista se integrou diretamente com a alvenaria romana, criando uma estrutura híbrida única. Os restos de muros romanos, reformados sucessivamente ao longo de séculos, foram revelados mediante escavação cuidadosa de rampas defensivas. Fragmentos de armamento ligeiro, projéteis de pequeno calibre e possíveis depósitos de munição foram encontrados em áreas adjacentes à fortificação nazista. Particularmente significativos são achados de uniformes militares alemães, incluindo fivelas, botões metálicos e restos de metralhadoras ou suportes interiores. Esses elementos proporcionam evidência material direta de ocupação militar durante 1940 a 1945. Em agosto de 2021, os arqueólogos localizaram finalmente restos do pátio romano interior, objetivo de busca desde o início do projeto. Esta estrutura central havia sido documentada em fontes históricas, mas permanecia oculta sob séculos de modificações posteriores. Graf Spee, o emblema do Reich que emergiu do Rio da Prata. Nas águas do Rio da Prata descansa um dos segredos mais controversos do conflito. Os restos do admiral Graf Spee e sua imponente águia de bronze, símbolo que gerou debates internacionais sobre patrimônio histórico, responsabilidade diplomática e memória coletiva. O admiral Graf Spee, cruzador pesado classe Deutschland, foi botado em 1936 como demonstração do renascente poder naval alemão. Armado com 6 canhões de 280 milímetros e projetado para operações de corso em alto mar, representava a nova filosofia naval alemã. Navios rápidos e poderosos capazes de infligir dano máximo a linhas de suprimento inimigas. Entre setembro e dezembro de 1939, o Graf Spee realizou uma campanha devastadora no Atlântico Sul, afundando 9 navios mercantes aliados com tonelagem total aproximada de 50 mil toneladas. Seu capitão, Hans Langsdorff, havia recebido ordens estritas de evitar baixas civis, o que paradoxalmente contribuiu para a eficácia de suas operações ao minimizar resistência de tripulações mercantes. O 13 de dezembro de 1939, o admiral Graf Spee se enfrentou a uma formação naval britânica composta pelos cruzadores HMS Exeter, HMS Ajax e HMS Achilles na Batalha do Rio da Prata. Durante o combate, que durou aproximadamente 1 hora e 20 minutos, o cruzador alemão infligiu danos severos ao Exeter, mas sofreu impactos críticos em sistemas de combustível e controle de fogo. Langsdorff, avaliando a situação tática, decidiu buscar refúgio no porto neutro de Montevidéu para reparações urgentes.
Contudo, as regulamentações internacionais de neutralidade permitiam apenas 72 horas de permanência em porto, tempo insuficiente para reparações necessárias e evacuação de feridos. Enfrentado a perspectiva de sair a mar aberto, onde forças navais britânicas superiores esperavam sua aparição, Langsdorff tomou a decisão de evitar uma batalha desesperada que resultaria em perdas massivas de vidas alemãs. O 17 de dezembro de 1939 ordenou o autoafundamento do Graf Spee em águas uruguaias. A operação de afundamento se executou meticulosamente para evitar que o navio e sua tecnologia caíssem em mãos inimigas. A tripulação foi evacuada completamente antes de detonar cargas explosivas que abriram o casco sob a linha de flutuação. O Admiral Graf Spee se afundou em águas relativamente pouco profundas, onde suas superestruturas permaneceram parcialmente visíveis durante décadas. Em fevereiro de 2004, uma operação conjunta entre investidores privados e o governo uruguaio iniciou o resgate sistemático de componentes do naufrágio. A operação se justificava tanto por razões de segurança navegacional como por valor histórico e comercial de materiais recuperáveis. O 10 de fevereiro de 2006, mergulhadores extraíram o elemento mais significativo do naufrágio, uma escultura de bronze de aproximadamente 2 metros de altura representando uma águia com asas estendidas, sustentando uma suástica dentro de uma coroa de louros. Esta peça, que pesava entre 350 e 400 quilogramas, havia estado montada sobre o espelho de popa do navio. A escultura estava fabricada em bronze de alta qualidade, conservando detalhes ornamentais extraordinários, apesar de décadas de imersão. As penas da águia permaneciam claramente delineadas, a coroa de louros mantinha sua definição artística, e a articulação natural das patas da ave demonstrava maestria de artesãos navais alemães. A águia conservava resíduos de tinta escura em certas áreas, sugerindo que originalmente havia sido tratada com revestimentos protetores para resistir corrosão marinha. A estrutura de montagem integrada ao casco mostrava como a peça havia sido projetada como elemento permanente de decoração naval do Graf Spee. A exibição temporária da águia em um hotel de Montevidéu em 2006 gerou imediato protesto diplomático da Alemanha. O governo alemão expressou preocupação pela exibição pública de simbologia nazista sem contexto histórico apropriado, solicitando que o objeto fosse removido de vista pública ou transferido à instituição museística responsável. Essas objeções se baseavam em legislação alemã que proíbe exibição ou comercialização de símbolos do Terceiro Reich, exceto em contextos educativos ou históricos apropriados. O governo alemão argumentava que a exibição comercial da águia poderia ser interpretada como glorificação do regime nazista. Em 2019, uma corte uruguaia ordenou a venda da águia em 90 dias, assignando ganâncias entre investidores do resgate, decisão baseada em contratos de salvamento marítimo. Estimaram-se ofertas entre 8 e 52 milhões de dólares de potenciais compradores interessados na peça histórica. O governo uruguaio apelou à decisão e, posteriormente, a Corte de Apelações reafirmou em 2022 que o leilão devia efetuar-se, ainda que se propuseram modalidades restritivas, limitando venda a compradores educacionais ou museísticos. Em janeiro de 2022, um ofertante argentino expressou intenção de destruir a peça para evitar que se convertesse em símbolo de grupos ideológicos. Em junho de 2023, se propôs fundir a águia e reformá-la como Pomba da Paz. Mas o presidente Lacalle Pou cancelou o projeto ao não conseguir consenso público. Até a data, a águia permanece em custódia oficial do Ministério de Defesa do Uruguai, sem venda final completada. Explosivos esquecidos, as armas que continuam enterradas no Reino Unido. O Reino Unido continua revelando segredos enterrados do conflito. Campos que uma vez serviram como áreas de treinamento militar agora surpreendem a detectores de metais civis e passantes com descobertas de armamento sem detonar, lembrando vividamente como a guerra transformou inclusive paisagens bucólicas em campos de prática militar. Em setembro de 2021, o agricultor John Ross McMatuna usava um detector de metais em um campo de Ballymoney, próximo a Rostrevor, no condado de Down, quando localizou um morteiro de 2 polegadas de origem estadunidense.
O artefato ainda continha aproximadamente 2 libras de explosivo intacto. O morteiro estava oxidado, mas estruturalmente completo. Tubo metálico padrão com espoleta e carga de alto explosivo, tipicamente composto por TNT ou PETN, segundo o uso padrão do exército estadunidense. Apesar de décadas de exposição à umidade e variações de temperatura, o explosivo mantinha seu potencial destrutivo. McMatuna alertou imediatamente a Polícia Regional, que mobilizou aos Army Technical Officers. Esses especialistas em desativação realizaram uma explosão controlada ao redor das 10 da manhã em uma fossa escavada especificamente, seguindo protocolos padrão de segurança para artefatos não detonados. Rostrevor havia sido utilizada como área de treinamento por tropas britânicas, estadunidenses e belgas, com presença de campos de tiro e exercícios de artilharia ligeira para preparação prévia ao dia D. A localização do morteiro se alinhava perfeitamente com relatórios prévios de restos de munição encontrados esporadicamente na zona. Poucos meses depois, em junho de 2021, durante um piquenique familiar junto a um rio em Thoresby Park, Nottinghamshire, David Hibbert encontrou um objeto metálico suspeito posteriormente confirmado como outra bomba do conflito. Inicialmente acreditando que havia descoberto uma relíquia interessante, Hibbert levou o objeto de volta à sua família antes de perceber que se tratava de munição militar. O artefato foi identificado como morteiro de 2 polegadas, similar ao encontrado em Rostrevor, ainda que a carga explosiva específica não foi quantificada publicamente por razões de segurança. O objeto conservava seu projeto inicial: tubo de aço, espoleta e possivelmente restos de explosivo naval ou terrestre ainda ativos. O pessoal da propriedade notificou a equipe de Explosive Ordnance Disposal, que acordoou imediatamente a zona. Posteriormente, se levou a cabo explosão controlada in situ mediante procedimentos de segurança padrão, sem necessidade de evacuação massiva devido à localização rural da descoberta. Thoresby Park havia abrigado um campo de treinamento militar, utilizado para práticas com metralhadoras, morteiros ligeiros e artilharia. As descobertas de explosivos não detonados em seus terrenos são relativamente frequentes devido a esta atividade histórica, ainda que a maioria de visitantes desconheça este passado militar do parque. O protocolo militar para essas descobertas segue um padrão estabelecido. Os detectores de metais civis notificam a polícia, que mobiliza especialistas Army Technical Officers ou Explosive Ordnance Disposal. Após avaliação inicial para determinar tipo de artefato, estado de corrosão e riscos imediatos, se estabelece perímetro de segurança adaptado ao tipo de explosivo e sua carga. Para morteiros de 50 mm como os encontrados nestes casos, os perímetros de segurança tipicamente abrangem entre 100 e 300 metros. Escava-se uma fossa para conter a explosão e se coloca o artefato em seu interior. A injeção de carga iniciadora ou o uso de cordão detonante permite detonação controlada sobre terreno, seguida por inspeção da cratera para verificar que não restam fragmentos perigosos. Muitas zonas rurais no Reino Unido se utilizaram intensivamente para treinar tropas britânicas, estadunidenses e do Commonwealth antes do desembarque na Europa. Em Rostrevor houve atividade conjunta de Estados Unidos e Reino Unido, enquanto em Thoresby também se montaram acampamentos de tiro e manobras, deixando inevitavelmente munição não detonada dispersa pelo terreno. Essas descobertas sublinham como o Reino Unido se transformou efetivamente em um vasto campo de treinamento. Praticamente cada condado abrigou algum tipo de instalação militar ou área de exercícios, desde campos de tiro até pistas de obstáculos, e muitos locais conservam vestígios daquela atividade intensiva. As autoridades estimam que ainda permanecem milhares de peças de munição sem detonar dispersas pelo campo britânico, legado direto da preparação massiva para operações no continente europeu. Cada ano se reportam dezenas de descobertas similares, desde morteiros até granadas de mão, mantendo equipes de desativação em atividade constante décadas depois do conflito. Voo 19, a missão naval que desapareceu sem rastro. O 5 de dezembro de 1945, menos de 4 meses após o fim do conflito, 5 bombardeiros torpedeiros TBM Avenger decolaram da Estação Aérea Naval de Fort Lauderdale, Flórida,
às 2h10 da tarde para uma missão rotineira de treinamento de navegação sobre o Atlântico e as Bahamas. Os 5 TBM Avenger transportavam 14 tripulantes no total, um instrutor experiente, o tenente Charles C. Taylor, e 4 pilotos em formação com seus respectivos artilheiros. A missão planejada incluía exercícios de navegação, práticas de bombardeio e coordenadas para Hands and Chicken Shows, rotina padrão para manter habilidades de voo do pessoal naval em tempos de paz. Entre as 4 e as 6h20 da tarde, as torres de controle receberam comunicações intermitentes que revelavam problemas crescentes. Taylor reportou falhas em bússolas do avião líder e confusão sobre posição do grupo de voo. Às 6h04 da tarde, Taylor transmitiu: "Mantendo o rumo 270 graus, será melhor que demos a volta e voemos para o leste outra vez." Sua última mensagem, aproximadamente às 7h30 da tarde, foi: "Todos os aviões mantenham-se próximos. Teremos que ameriçar a menos que avistemos terra. Quando o primeiro avião descer de 10 galões, todos descenderemos juntos." Após esta transmissão, não se receberam mais comunicações do voo 19. Poucas horas mais tarde, um avião resgatista Martin PBM-5 Mariner decolou de Banana River às 7h27 da noite com tripulação de 13 homens, mas também não retornou jamais à sua base. O avião de resgate se desvaneceu tão completamente como os 5 Avenger que havia saído para buscar. O Naval History and Heritage Command descreve o voo como exercício de treinamento com práticas de navegação, bombardeio e coordenadas para bancos de areia específicos. O relatório oficial da Junta de Investigação concluiu que os compassos falharam, os pilotos se desorientaram e esgotaram combustível, enquanto o Mariner resgatista provavelmente sofreu uma explosão em voo. Ainda que originalmente se culpou Taylor pela perda, a Armada posteriormente modificou sua conclusão oficial, admitindo a causa como desconhecida para não adjudicar responsabilidade direta a nenhum indivíduo. Esta decisão refletia a complexidade do incidente e falta de evidência definitiva sobre o que havia causado a perda simultânea de 6 aeronaves. Iniciou-se uma das maiores operações de busca e resgate da história naval estadunidense, cobrindo mais de 200 mil milhas quadradas de oceano. A operação envolveu dezenas de navios, centenas de aviões e milhares de pessoal militar durante vários dias de busca intensiva. Não se recuperaram restos significativos de aeronaves, tripulações, nem grandes destroços flutuantes. O PBM-5 desaparecido coincidiu com avistamentos de uma explosão no mar reportada por um petroleiro às 9h15 da noite próximo a coordenadas específicas e perda simultânea de contato de radar desde uma escolta de porta-aviões. As 26 pessoas desaparecidas incluíam 14 tripulantes do 5 TBM Avenger e 13 tripulantes do PBM-5 Mariner. Esta cifra representa uma das perdas mais significativas de pessoal naval estadunidense em um só incidente durante o período de pós-guerra imediato. Os TBM Avenger envolvidos representavam uma das aeronaves mais confiáveis da Marinha. Esses bombardeiros torpedeiros haviam demonstrado sua efetividade durante batalhas cruciais do Pacífico, incluindo Midway, onde contribuíram decisivamente para a derrota da frota japonesa. O Martin PBM-5 Mariner enviado em missão de resgate era igualmente confiável, projetado especificamente para operações de busca e resgate sobre o oceano. Sua perda simultânea levantou perguntas adicionais sobre condições meteorológicas ou fatores ambientais que poderiam ter afetado múltiplas aeronaves na mesma região. Os arquivos navais documentam meticulosamente cada aspecto da busca, incluindo padrões de voo, coordenadas investigadas, condições meteorológicas e testemunhos de pessoal envolvido. Esses registros constituem uma das documentações mais completas de uma operação de busca naval da era. O desaparecimento do voo 19 ocorreu em águas posteriormente associadas com o Triângulo das Bermudas, ainda que esta denominação não existisse em 1945. Os documentos oficiais não fazem referência a fenômenos paranormais nem anomalias geográficas, enfocando-se exclusivamente em fatores meteorológicos, mecânicos e de navegação. Selva hostil, os aviões fantasma que ninguém registrou. Nas selvas tropicais de Papua Nova Guiné, um dos teatros mais desafiantes do conflito, continuam emergindo vestígios de aeronaves perdidas há mais de 80 anos.
O trabalho de documentação e recuperação realizado por especialistas como Justin Taylor revelou a magnitude de perdas aéreas nesta região remota do Pacífico. Justin Taylor, fundador e diretor de Pacific Rex, dedicou mais de 2 décadas a localizar, documentar e preservar restos de aeronaves e navios do conflito na região do Pacífico. Seu interesse surgiu em 1993, quando com apenas 16 anos empreendeu sua primeira viagem a Papua Nova Guiné, acompanhado de seu avô, veterano do conflito, com o objetivo de registrar locais de guerra ainda intactos. Desde então, Taylor e sua equipe localizaram mais de 200 restos na selva, colaborando diretamente com a Defense POW MEA Accounting Agency do Pentágono, para estabelecer identificação de aeronaves e, quando foi possível, de tripulação. Esta colaboração formal produziu resultados concretos na identificação de vários aviões, incluindo o P-38J Marge, o B-17 e Swamp Ghost, o B-24D Hot Garters e múltiplos caças F-4U Corsair. As localizações onde operam Taylor e sua equipe encontram-se geralmente dentro de zonas montanhosas de clima quente e úmido, com elevações entre 600 e 800 metros sobre o nível do mar. A vegetação de selva tropical densa, combinada com terreno abrupto, solos saturados e chuvas frequentes, apresenta desafios logísticos enormes para qualquer operação de recuperação. O P-38J Lightning, conhecido como Marge, com número de série 42.300 e 9.993, foi localizado 16 de maio de 2024 pela equipe de Taylor na província de Madang. Esta aeronave bimotor de caça havia sido originalmente designada ao Major Richard I. Bong, ainda que foi perdida por outro piloto o 24 de março de 1944 durante um voo de reconhecimento. O acesso ao local do Marge requereu dias de marcha coordenada com guias locais, devido à falta de caminhos estabelecidos e à densa vegetação que caracteriza essas regiões montanhosas. O avião foi encontrado em uma encosta selvática com a asa vermelha visível e os motores cravados no solo, o que sugere um impacto vertical de nariz que enterrou parcialmente a aeronave. A confirmação de identidade se conseguiu mediante documentação dos 3 dígitos 993 pintados na asa, visíveis sobre restos de tinta vermelha original. Uma placa do radiador mostrava a etiqueta Model P-38JK, confirmando tanto o tipo específico de aeronave como sua autenticidade histórica. Outro caso notável é o B-17I, conhecido como Swamp Ghost, com número de série 41.2446. Este bombardeiro quadrimotor do Corpo Aéreo do Exército Estadunidense ameriçou em 1942 sobre o pântano Agaiambu e permaneceu ali durante décadas. Redescoberto em 1972, foi finalmente trasladado em 2006 e desde 2013 encontra-se em exibição no Pacific Aviation Museum de Pearl Harbor. O B-24D, denominado Hot Garters com número 4241.188, representa outro Liberator localizado nos pântanos de Hansa Bay. Taylor e a DPAA iniciaram a campanha documental em 2014, identificando restos ósseos junto com estruturas metálicas e matrícula, utilizados para confirmar a unidade e destino da aeronave. Pacific Rex utiliza drones para captar imagens aéreas do terreno e os restos, facilitando a identificação de estruturas enterradas ou parcialmente enterradas. O mapeamento topográfico com GPS de precisão permite registrar com exatidão a posição e orientação de fuselagens, motores e placas identificativas. No caso do Marge, os motores estavam sobressaindo em uma encosta, proporcionando dados-chave para entender as circunstâncias do impacto. Os dados se guardam para reconstrução digital tridimensional, o que permite analisar condições estruturais sem remover material do terreno. Cotejam-se números de série com registros históricos do Corpo Aéreo do Exército, cadernetas de designação, relatórios de perda e livros de voo conjuntos com a DPAA. Quando há restos humanos, realizam-se análises forenses e de DNA para identificação, processo gerido exclusivamente pela DPAA segundo protocolos estabelecidos. Em maio de 2024, o Richard I. Bong Veterans Historical Center de Superior, Wisconsin,
colaborou oficialmente com Pacific Rex para a missão de encontrar o Marge. O anúncio oficial se realizou o 23 de maio desde uma roda de imprensa transmitida ao vivo, onde se apresentaram imagens de Taylan junto ao fragmento da asa confirmando a matrícula 993. Taylan estabelece vínculos com líderes comunitários e guias que conhecem os terrenos onde se localizam os restos. Alguns fragmentos metálicos foram reutilizados por povoadores locais para uso doméstico, situação que se documenta e referencia com registro fotográfico sem interferir com as práticas comunitárias. Legalmente, o governo de Papua Nova Guiné conserva a propriedade dos restos segundo normas locais. Pacific Rex solicita permissões oficiais antes de operar e se compromete a documentar sem remover artefatos sem autorização governamental apropriada. Os locais são registrados mediante fotografia de alta resolução de cada componente com escala métrica, fichas catalogando matrícula, localização e orientação, levantamento topográfico com GPS diferencial e mapeamento com drones para elaborar cartografia digital da área de impacto. Não se removem fuselagens, mantém-se in situ salvo indicação governamental específica. Os restos utilizados por comunidades são registrados sem manipulação. Utiliza-se fotogrametria e mapeamento tridimensional para realizar reconstruções digitais e avaliar estado estrutural sem deslocamentos físicos. A descoberta do P-38J Marge representa um avanço notável em documentação técnica e arqueologia militar, combinando métodos de arqueologia aérea, análise documental, verificação de matrícula e procedimentos legais apropriados. As evidências reunidas permitem reconstruir a história operacional da aeronave, sua tripulação e as circunstâncias do acidente. Shoichi Yokoi, o último soldado japonês. Em janeiro de 1972, quase 27 anos após o fim do conflito, 2 pescadores locais em Guam fizeram uma descoberta que comoveria o mundo. Um soldado japonês que havia permanecido oculto na selva desde 1944, convencido de que a guerra continuava. Shoichi Yokoi nasceu o 31 de março de 1915 em Saori, prefeitura de Haiti, Japão. Antes de seu serviço militar, trabalhava como alfaiate, habilidade que resultaria crucial para sua sobrevivência posterior. Ingressou no Exército Imperial Japonês em 1941 como soldado raso e logo foi mobilizado, servindo inicialmente na 29ª Divisão de Infantaria em Manchukuo. Em 1943 foi transferido ao 38º Regimento e destacado nas Ilhas Marianas, onde desembarcou em fevereiro de 1943 como parte dos preparativos defensivos japoneses no Pacífico. Sua unidade se preparava para o combate em Guam quando as forças estadunidenses lançaram a operação para retomar a ilha em julho de 1944. Durante a Segunda Batalha de Guam, que culminou em agosto de 1944 com a vitória estadunidense, Yokoi formou parte de uma unidade encarregada de defesa terrestre. Ao concluir o combate oficial, Yokoi, junto com outros soldados de sua unidade, tomou a decisão de internar-se na selva antes que enfrentar a captura e a desonra percebida da rendição. Inicialmente, Yokoi sobreviveu em grupos com até 9 companheiros que haviam tomado a mesma decisão de evitar a captura. Durante os primeiros anos, esses pequenos grupos mantiveram contato esporádico e compartilharam recursos para a sobrevivência. Contudo, a maioria morreu gradualmente por inanição, doenças ou foram capturados por patrulhas estadunidenses. Em 1964, Yokoi encontrou seus 2 últimos companheiros mortos na caverna que compartilhavam, aparentemente vítimas de desnutrição e doenças. Desde esse momento até 1972, permaneceu completamente só na selva, convencido de que o Japão continuava lutando na Guerra Mundial. Durante 28 anos, Yokoi empregou diversas estratégias para sobreviver em condições extremas. Habitava em uma caverna próximo às cachoeiras de Talofofo, conhecida posteriormente como a Caverna de Yokoi. Construiu uma estrutura revestida de barro e raízes para proteger-se das intempéries e armazenar alimentos de maneira segura. Confeccionou vestimenta utilizando fibras vegetais, casca de árvores e materiais plásticos reutilizados, cozidos artesanalmente com agulhas fabricadas no campo.
Um de seus trajes mais elaborados estava construído com sacos de juta, botões plásticos recuperados e cortes de material vegetal tratado para resistir à umidade constante da selva. Sua dieta incluía frutas tropicais como mangas, papaias e diversos tipos de nozes. Complementava essas fontes vegetais com proteínas obtidas de caranguejos, caracóis, rãs, ratos e camarões capturados nos riachos próximos. Desenvolveu técnicas sofisticadas de pesca noturna e construção de armadilhas para enguias e crustáceos. Mantinha recipientes de metal enferrujado para armazenar água potável e conservar alimentos. Em seu refúgio encontraram-se posteriormente 2 granadas de mão e um projétil de artilharia de 155 milímetros, ainda que suas armas pessoais estavam completamente inservíveis após décadas de exposição à umidade tropical. À tarde do 24 de janeiro de 1972, 2 habitantes da aldeia de Talofofo, Jesus M. Duenas e Manuel de Garcia, estavam revisando armadilhas de camarão no rio Talofofo quando encontraram Yokoi. O encontro inicial foi tenso. Yokoi, desconfiado e alarmado, tentou atacar os pescadores antes de ser submetido pacificamente. Os locais o subiram a um barco e o alimentaram com sopa quente, após o qual foi entregue às autoridades de Guam. Segundo médicos do Guam Memorial Hospital, Yokoi encontrava-se em saúde relativamente boa, ainda que ligeiramente anêmico devido à falta de sal em sua dieta durante décadas. As autoridades de Guam coordenaram imediatamente com o governo japonês o retorno de Yokoi. A embaixada japonesa na ilha o entrevistou extensamente, confirmando sua identidade, grau militar e origem na prefeitura de Aichi. Aprovado o traslado, foi repatriado em fevereiro de 1972, recebendo fundos estatais para cobrir os gastos da viagem. À sua chegada ao Japão, foi internado durante 83 dias em um hospital de Tóquio. Durante este período, realizaram-se avaliações médicas completas e orientação psicológica para ajudá-lo a adaptar-se à vida moderna, que havia mudado dramaticamente durante sua ausência de quase 3 décadas. Seu retorno foi recebido com atenção midiática massiva, desfiles públicos e uma reunião com aproximadamente 5.000 pessoas. Pronunciou a frase que se popularizou em todo o Japão: "É com muita vergonha que regresso", expressando a mentalidade militar tradicional que havia mantido durante seu isolamento. Em novembro de 1972, casou-se com Mihoko Hatashin, 13 anos menor que ele, e se instalou em uma zona rural de Nagoya. Continuou como conferencista público, apareceu em documentários como Yokoi and His 28 Years of Secret Life on Guam, de 1977, e recebeu uma pensão oficial do governo japonês. Em 1991, teve audiência com o imperador Akihito, reconhecimento oficial de seu serviço e sofrimento. Faleceu o 22 de setembro de 1997, aos 82 anos, por um infarto cardíaco. Foi enterrado em Nagoya com honras militares apropriadas. O local onde viveu Yokoi foi designado como Yokoi's Cave, localizado junto às Talofofo Falls. Ainda que a estrutura original foi destruída por um tufão, em 1980 foi adicionado ao Registro Nacional de Lugares Históricos de Guam. Atualmente existe uma réplica acessível ao público que ilustra as condições de sobrevivência que Yokoi desenvolveu durante seu isolamento. Mensagens da frente, as cartas e chapas que regressaram décadas depois. Objetos pessoais de soldados continuam emergindo de maneira inesperada, conectando o presente com histórias individuais de serviço, separação e sacrifício. Essas descobertas fortuitas revelam a dimensão humana do conflito global através de elementos íntimos que transcendem as estatísticas militares. O 6 de dezembro de 1945, o sargento John Gonçalves, de 22 anos, enviou uma carta desde Bad Orb, Alemanha, onde estava destacado após o fim oficial do conflito. A missiva estava dirigida à sua mãe, Angelina, que residia em Woburn, Massachusetts. Em suas 2 páginas, a carta incluía comentários sobre seu estado de saúde, descrições do clima chuvoso e frio alemão e qualificações da comida militar como bastante ruim a maior parte do tempo. A carta mencionava sua irmã Agnes e solicitava notícias familiares, enquanto indicava que não esperava receber pacotes de sua mãe
antes de regressar a casa em janeiro ou fevereiro de 1946. Estava escrita em papel de correspondência militar padrão e selada com estampilha de 6 centavos para correio aéreo desde a Alemanha. Em 2021, 76 anos após seu envio, a carta foi redescoberta no Centro de Processamento Postal de Pittsburgh, onde havia permanecido em um container sem movimento. Um empregado do Serviço Postal estadunidense identificou a correspondência como material histórico e iniciou uma investigação interna para determinar familiares vivos usando registros de falecimento e endereços postais atuais. O processo de rastreamento revelou que tanto o sargento Gonçalves como sua mãe haviam falecido décadas antes. Gonçalves havia regressado exitosamente aos Estados Unidos, havia se casado com Angelina Jean e havia vivido 61 anos mais antes de falecer em 2015. A carta foi finalmente entregue à sua viúva o 9 de dezembro de 2021, com aviso oficial e nota explicativa do USPS, destacando sua importância histórica. O segundo caso envolve uma chapa militar encontrada em março de 2021 por uma mulher que caminhava pela zona boscosa de Fontainebleau, França. A chapa levava gravado o nome Petit Pirros e correspondia ao projeto padrão do exército estadunidense, ainda que sem informação adicional visível como número de série ou grupo sanguíneo. A descobridora se contactou com o Pro Football Hall of Fame após investigar o nome e descobrir que Pete Pirros era membro destacado dessa instituição. A Hall of Fame investigou registros militares e confirmou que Pete Louis Pirros havia combatido sob o general Patton na Europa e participado na liberação de Fontainebleau em agosto de 1944. O processo de verificação incluiu o cotejo de datas, localizações militares e o histórico de serviço de Pirros. A instituição atuou como intermediária entre a descobridora francesa e Melissa Pirros, filha do soldado e professora assistente em Valdosta State University. Melissa proporcionou documentação adicional, fotografias oficiais de serviço, registros militares completos, constância de batismo e testemunhos documentados de seu pai sobre a perda de sua chapa durante o combate na França. Esta evidência múltipla permitiu a associação fidedigna entre o objeto encontrado e seu proprietário original. A chapa foi enviada por correio certificado desde a França à Geórgia, Estados Unidos, com registro completo de entrega à família em março de 2021. O Pro Football Hall of Fame gerou um arquivo que inclui fotografia da chapa, carta assinada pela descobridora, histórico completo de Pete Pirros em serviço militar e documentação do processo de rastreamento para identificação. Ambos os casos apresentam um mecanismo similar de intervenção institucional: reconhecimento do artefato histórico, verificação de autenticidade mediante registros oficiais, rastreamento familiar usando bases de dados civis e militares e entrega formal com certificados e documentação apropriada. O processo de verificação em ambos os casos utilizou registros militares oficiais, cotejo de datas e nomes e confirmação de localizações geográficas. A carta de Gonçalves foi autenticada mediante data, lugar de origem, estampilha apropriada e estilo de correspondência militar de 1945. A chapa de Pirros se verificou através de registros de serviço, localização de combate e testemunhos familiares documentados. O Serviço Postal estadunidense localizou familiares de Gonçalves mediante buscas em registros de falecimento e endereços postais atuais, aplicando normativa padrão para a correspondência militar histórica não entregue. O Pro Football Hall of Fame mediou entre a descobridora francesa e a família de Pirros, proporcionando autenticação institucional e facilitando o processo de retorno internacional. A carta se conserva junto com a nota explicativa e registro interno do USPS, catalogada como correspondência militar não entregue de 1945, reenviada em 2021. Existem escaneamentos oficiais das páginas completas, incluindo texto manuscrito, selo postal e timbrado militar, publicados por meios especializados. A chapa de Pirros foi documentada mediante fotografia de alta resolução, correspondência com a descobridora francesa, certificado de verificação institucional da Hall of Fame, registro de envio e recepção internacional e cobertura em meios locais especializados em história militar.
Esses casos ilustram como objetos pessoais podem permanecer perdidos durante décadas antes de reaparecer através de circunstâncias fortuitas. Também demonstram a efetividade de instituições especializadas para verificar a autenticidade, rastrear familiares e facilitar o retorno de materiais históricos a seus contextos apropriados. Crowland, o tanque anfíbio que despertou após 70 anos. Em maio de 2021, uma equipe de voluntários locais em Crowland, Lincolnshire, completou a escavação de uma das descobertas mais inusitadas do conflito em território britânico. Um tanque anfíbio LVT-4 Buffalo completamente preservado. É enterrado durante 74 anos na lama dos Fenlands ingleses. O veículo corresponde a um Buffalo LVT-4, variante do Landing Vehicle Tracked, conhecido como Water Buffalo. Este anfíbio blindado foi projetado especificamente para transportar tropas e suprimentos em operações anfíbias, representando uma inovação tecnológica crucial para os desembarques em costas hostis. As especificações técnicas do LVT-4 incluem um comprimento de aproximadamente 8 metros, capacidade para transportar até 2.900 kg de carga ou 24 tropas equipadas. Podia desenvolver cerca de 32 km por hora em terra e 10 km por hora em água, com autonomia aproximada de 240 km terrestres ou 120 km aquáticos. O LVT-4 se distinguia por seu projeto de rampa traseira, permitindo o desembarque direto de pessoal ou cargas ao contato com a margem. Esta característica o convertia em uma plataforma ideal para operações que requeriam transições rápidas entre navegação aquática e mobilidade terrestre. Inicialmente concebido como veículo de transporte marítimo à costa, o LVT evoluiu para desempenhar funções táticas. Em 1943, a British Army dispôs de aproximadamente 200 LVT-1 para treinamentos prévios ao dia D. As variantes LVT-2 e LVT-4, denominadas Buffalo, foram amplamente utilizadas na Europa. Durante a Batalha do Reno, em março de 1945, conhecida como Operação Plunder, pelo menos 600 Búfalos foram mobilizados para cruzar tropas e veículos, apoiados por versões armadas ou equipadas com sistemas especializados para terrenos lamosos. Também participaram em cruzamentos dos rios Elba e Pó, supridos por depósitos da 79ª Armored Division. Após o fim do conflito, pelo menos 16 veículos Buffalo LVT foram transportados a Crowland, Lincolnshire, para labores de defesa contra inundações do rio Welland. Em abril de 1947, 5 desses LVT foram arrastados pelas águas durante uma inundação severa e ficaram afundados nos depósitos lamosos após a retirada das águas. A estrutura lamosa, formada por argila e turfa, originou uma tumba natural de até 9 metros de profundidade, onde esses veículos anfíbios permaneceram ocultos até sua redescoberta em 2021. O ambiente anaeróbico criado pelas condições do solo preveniu a corrosão severa e preservou componentes estruturais significativos. Daniel Abbott, líder da Crowland Buffalo LVT Association, havia dedicado 3 anos a localizar possíveis veículos enterrados mediante mapas históricos e registros das inundações de 1947. Após obter autorização local para escavar em terrenos agrícolas, a equipe empregou retroescavadeiras, escoras estruturais e contenção de paredes lamosas para evitar desmoronamentos durante a extração. A escavação do veículo ocupou 5 dias consecutivos, culminando exitosamente o 29 de abril de 2021 com a revelação de um veículo de 9 metros e 18 toneladas. A cabine estava intacta e a montagem de metralhadora se conservava em condições surpreendentemente boas devido à proteção proporcionada pela argila e turfa anaeróbica. O selamento natural do exterior do LVT manteve as superfícies metálicas protegidas da oxidação grave. Documentou-se a presença intacta de plataformas mecânicas e pontos de união de blindagem, elementos que facilitaram os planos posteriores de restauração mecânica. Uma vez desenterrado, o veículo foi transportado ao celeiro do fazendeiro proprietário do terreno em Crowland, onde se resguardou em uma área seca enquanto se definia o destino final. O 9 de junho de 2022,
Segundo permissão do Conselho do Distrito de South Holland, solicitou-se uma licença urbanística para construir um museu em Kenolph's Farm, próximo a Crowland. O plano inclui a exibição do Buffalo LVT como parte da comemoração do 75º aniversário das inundações de 1947. O grupo planeja realizar restauração mecânica ligeira para que seja operativo em maio de 2025, coincidindo com o 80º aniversário da vitória europeia, e reunir fundos para resgatar outros veículos enterrados no mesmo terreno. O LVT-4 foi uma melhoria significativa introduzida em agosto de 1943, com reubicação do motor e rampa traseira ampla, que melhorou substancialmente o desembarque de tropas e equipamentos. Fabricaram-se um total de 18.616 unidades, das quais 3.000 se destinaram a labores anfíbias terrestres e fluviais na Europa e no Pacífico. Forças nigerianas, a British Army, tropas canadenses e o exército soviético receberam unidades sob a cláusula empréstimo e arrendamento para cruzar rios como o Reno, Elba e Oder. A versatilidade do Buffalo o converteu em uma ferramenta indispensável para operações que combinavam navegação fluvial e mobilidade terrestre. O plano de restauração contempla a inspeção mecânica do motor para determinar o estado de pistões, combustível residual e couraça do trem motriz. Também inclui revisão estrutural de elementos de suspensão torsional e blindagem, reintegração funcional mediante instalação de sistema de transmissão para movimento controlado e estabilização anticorrosiva com revestimentos inibidores. O objetivo é entregar um veículo operativo para evento comemorativo em maio de 2025, mantendo autenticidade histórica enquanto se garante funcionalidade segura para demonstrações públicas. Este projeto representa um dos esforços de restauração mais ambiciosos de veículos anfíbios do conflito no Reino Unido.